Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, estou trabalhando o componente de língua portuguesa e sobre o que mesmo que estamos falando nessa unidade? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso título para a gente sempre relembrar do que estamos falando? Então nessa unidade nós vamos falar sobre produzindo alimento saudável. Esse é o tema da nossa aula, né? Ou dessa unidade da aula onde a gente está inserido. Então vamos lá, né, pessoal? Falando de alimentação saudável, de produção de alimentos saudáveis, já vimos algumas coisas importantes, né? Já vimos, por exemplo, uma receita de alimentação saudável, como é que se faz essa receita. Vimos o que é um alimento saudável, em que classificação ele está. Então vamos ver o que será que a nossa unidade traz para nós hoje. Vamos lá? Então vamos para o livro. Olha lá, hoje nós vamos trabalhar com as palavras com a letra X, né? Palavras com a letra X. Essa letra aqui é bem interessante, porque essa letra, ela parece um camaleão. Vocês conhecem um camaleão? O camaleão é aquele animal, né, que muda de cor. Não só o camaleão, existem outros animais que têm esse recurso, né, de mudar de cor no meio ambiente para poder se proteger, né, dos caçadores, enfim, dos predadores. Muito bem, o X é a mesma coisa, porque o X ele muda muito de som. Ele não tem só esse som, esse chiadinho, né? Ele vai ter som de Z, tem horas que ele tem som de SC. Então ele muda muito de som dependendo da situação e dependendo da palavra. Então vamos conhecer alguns desses sons hoje? Vamos lá? Então junto comigo. Vamos reconhecer alguns sons que a letra X pode ter nas palavras. Para isso, veja as palavras em destaque, pinte a letra X e depois fale-as em voz alta, prestando atenção no som dessa letra. Então nós vamos fazer a primeira e a última coisa. Vamos ler prestando atenção no som que a letra X está fazendo naquela palavra. E depois a gente vai se preocupar em pintá-la. Tudo bem? Então vamos lá. Olha lá. Higienize e enxugue bem as folhas da alface. Então a palavra é enxugue. Enxugue. Né? Então olha o som que o X está fazendo nessa palavrinha. Enxugue. Ok? Muito bem. Mas olha lá. Tempere com azeite e sal a gosto e mexa. Então enxugue, mexa. Estão vendo que o X tem o mesmo som? Olha lá. Enxugue e mexa. Tá vendo? Chu e chá. Ok, então vamos pintar lá agora a letra X, então, na palavra enxugue e a letra X na palavrinha mexa. Nesses dois casos, ele tem o mesmo som. Perceberam, né? Agora faça o mesmo com as palavras a seguir. Então, a seguir eu tenho outras 3 palavras, também escritas com X, aonde ele tem um outro som. Vamos ver? Olha lá, a primeira é experimente. Olha lá, presta atenção na professora. Experimente. Experimente. Olha o som. O som do S. Muito bem. Agora lá. Exemplo. Exemplo. Exemplo com som de Z. E o último, olha lá. Táxi. Táxi. Vamos lá? Vou escrever essas palavras aqui para a gente pensar o som delas, ok? Qual é a letrinha que corresponde a esse som? Então, vamos ver. Vou escrever aqui, experimente. Eu vou colocar o X com outra cor para a gente destacar e pensar sobre o som do X, tá? Vou colocar aqui a palavra exemplo. E vou colocar também a palavra táxi. Táxi.
Então, olha lá. Então, vamos pensar aqui nessas palavrinhas e nesse som. Então, lá em cima, no enxugue e no mexa, o X tem som de X mesmo, ou até mesmo do CH, né? Que nem chave, chapéu, né? Então, ok. Agora, olha lá, experimente. Então, o experimente, vamos pensar lá no sonzinho, hein, gente? Olha lá. Junto com a professora, vamos lá. Experimente. Então, ele vai ter o sonzinho do S. Então, X com som de S. Aqui, ó, exemplo. Exemplo. Aqui, o Xzinho tem som de Z. E aqui ele tem um som bem diferente, né? Olha lá. Táxi. Vamos prestar atenção no som que sai da nossa boca quando a gente fala táxi. Da onde vem o som? Olha lá. Táxi. 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 Então, eu vou ter o som do C e do S. Então, aqui eu tenho um X com som de CS. Então, olha só quantos sons o X pode ter, além do som dele mesmo. Estão vendo? Mas isso a gente só percebe na leitura da palavra. Olha lá, vamos seguir então. Ali também diz que a gente tem que pintar o X da palavra. Experimente, exemplo e táxi, ok? Pinta lá bem bonitinho. Aí, olha lá. O que você percebeu de diferente na maneira como a letra X é pronunciada nas palavras enxugue, experimente, exemplo e táxi? O que você percebeu? Eu percebi que a letra X tem sons diferentes nessas palavras. Que na palavra enxugue e na palavra mexa, ela tem o som do X mesmo e também poderia ser o som do CH, porque eu já sei que CH tem som de X, não é isso? Muito bem. E nas outras ela vai ter outros sons, ela vai ter o som do S, vai ter o som do Z e vai ter som do CS. Agora vamos pôr a mão na massa. Então agora nós vamos ver, né, se vocês entenderam bem essa questão do sonzinho do X. Leia em voz alta as palavras a seguir e ligue-as às imagens correspondentes. Então vamos lá. Exército. Exército. O exército entraria onde? Entraria aqui do lado do exemplo, do táxi ou do experimente? Exército. Exército. X com som de Z. Então, eu colocaria o exército, se eu tivesse que colocar em algum grupo, eu colocaria aqui junto, né, no grupo do exemplo. O exército. Olha lá. Exército. Muito bem. Então, eu vou ligar lá o exército com os soldados, né? Então, vamos lá. Vamos ligar o exército lá com os soldados. Aí, depois eu tenho a palavrinha saxofone. Saxofone. Olha lá, vamos fazer o som. Vamos fazer o som. Saxofone. Saxofone. Tem som do quê? De CS. Então, o saxofone, se eu tivesse que pôr em algum grupo, eu colocaria aqui junto do grupo do táxi, né? Olha lá. Saxofone, né? Saxofone. Estão vendo? Colocaria ali. E o extintor? Ah, desculpa, vamos ligar então. O saxofone é esse instrumento musical aqui, né? Então vamos ligar o saxofone com o desenho do saxofone. Aí eu tenho o extintor. Extintor, gente. Extintor vai ficar onde? No grupo do experimente, né? Olha lá. Deixa eu pegar aqui. Extintor, né? Extintor. Então, eu vou ligar lá o extintor com o desenho do extintor. E, por fim, eu vou ter o xarope, não é isso? Xarope.
E o xarope é o som do X mesmo, né? A mesma coisa lá daquelas palavrinhas que nós tínhamos lá em cima, do enxugue e do mexa. Então, é o X com som do X mesmo ou com som do CH. Então, olha lá, xarope, certo? Ótimo. Então, vamos seguindo. Para saber se vocês aprenderam mesmo isso, o nosso livro, ele propõe uma trinca mágica, que está lá no nosso material de apoio. Então, vamos lá no nosso material de apoio para a gente conhecer ele. Olha lá, no nosso material de apoio, então, nós temos essas fichas aqui, ó, estão vendo? Tem a palavra, vamos ver se a gente consegue ler todas as palavras que estão aqui? Então, eu tenho lá, feliz, texto, exército, externo, exercício, reflexo, enxada, arroz, zebra, caixa, exame, zangado, tóxico. Tenho lá chale, azedo, excursão, nariz e fixar. Essas são as palavras que a gente tem. Tá, professor, e o que a gente faz com essas fichas? Então, vamos voltar lá no nosso livro para a gente ver o que a gente vai fazer com essas fichas. Diz o seguinte, olha lá. Então, o material necessário são aquelas fichas que nós vimos com aquelas palavrinhas. E aí diz assim, como jogar, o modo de jogar. Veja que isso aqui também é um texto instrucional, igual da receita, né? Ó, tem título, tem o material necessário, tem como se faz, né? Olha lá. Como se joga? Reúna-se com um colega para jogar. Então, você vai se reunir aí com algum colega. Cada jogador recebe 3 cartas. Então, daquelas cartas todas, vocês vão recortar, vão fazer um montinho e cada um vai ter direito a 3 cartas. As cartas que sobrarem ficam em um monte em cima da mesa com a face virada para baixo. Então, a escrita da palavra tem que estar virada para baixo. Vocês não podem ver o que está escrito. Na sua vez, o jogador escolhe se pega uma carta do monte ou descarta ou uma descartada pelo jogador anterior que está com a face virada para cima na mesa. Então, eu tenho direito, ou eu pego uma carta do monte, ou eu pego uma carta que o jogador tiver colocado na mesa. O objetivo do jogo é fazer trincas, ou seja, ficar com 3 cartas em que a letra Z ou a letra X tenham o mesmo som. Então, ganha o jogo quem ficar com 3 cartas na mão, onde o X ou o Z tenham o mesmo som, né? Então, eu vou poder ter a zebra, vou poder ter xadrez não, porque ó, xadrez é com som de S, então não vai dar para ser xadrez e zebra, né? Porque tem que ter o mesmo som, não é a mesma letrinha, né? Então, se eu tenho com Z, todas as com Z do mesmo som, com X, todas as com X do mesmo som. Vence quem fizer o maior número de trincas ao final, né? Então, a hora que acabar as cartas da mesa, vocês vão ver quem fez mais trincas. E também uma outra proposta para vocês é produzir lanches saudáveis, né? Então, lá, ó, relembrem as partes que formam uma receita, né? Então, título, ingredientes, modo de preparo, tempo de preparo e o que mais que tinha lá na receita, né? Para quantas porções, né? O número de porções. Então, olha lá. E organize o que precisam para fazer os lanches. Vocês podem produzir um bilhete para solicitar às famílias que contribuam com alguns ingredientes. Com o professor, façam os lanches e o degustem em um delicioso piquenique. Depois, vocês devem fazer um relato oral de como foi a experiência, desde a organização até a degustação, dizendo se foi fácil ou difícil. Então, a proposta é que você faça com a sua turma, né, esse sanduíche natural, junto lá com a ajuda do professor ou do adulto, façam um piquenique e depois contem como foi essa experiência de fazer e de poder comer o que vocês produziram. Certo, pessoal? Então, por hoje é só. Eu encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.